Olá a todos e todas, eu vim hoje para conversar sobre um tema muito importante que é sobre o coronavírus. Eu pretendo ser breve e trazer algumas informações importantes sobre ele. Ele causa uma doença chamada Covid-19 que apresenta alguns sintomas semelhantes ao da gripe. Porém, não devemos confundi-lo como gripe, são coisas diferentes apesar de alguns sintomas serem semelhantes. Ele apresenta sintomas como febre, dificuldade respiratória, tosse seca, pode apresentar dor de cabeça e diarreia, mas varia de pessoa para pessoa. Nas condições mais graves, ele ataca o pulmão das pessoas, sendo necessário o uso de aparelhos respiratórios que auxiliem a pessoa a sobreviver. Então, ele pode apresentar, sim, formas graves e levar à morte da pessoa. Olá a todos e todas, eu vim hoje para conversar sobre um tema muito importante que é sobre o coronavírus. Eu pretendo ser breve e trazer algumas informações importantes sobre ele. Ele causa uma doença chamada Covid-19 que apresenta alguns sintomas semelhantes ao da gripe. Porém, não devemos confundi-lo como gripe, são coisas diferentes apesar de alguns sintomas serem semelhantes. Ele apresenta sintomas como febre, dificuldade respiratória, tosse seca, pode apresentar dor de cabeça e diarreia, mas varia de pessoa para pessoa. Nas condições mais graves, ele ataca o pulmão das pessoas, sendo necessário o uso de aparelhos respiratórios que auxiliem a pessoa a sobreviver. Então, ele pode apresentar, sim, formas graves e levar à morte da pessoa. É importante prestarmos atenção em grupos de risco. Tem pessoas que têm mais chances de desenvolver a forma grave da doença e até morrer. Esse grupo de risco são idosos, hipertensos, ou seja, pessoas com pressão alta, diabéticos, pessoas com asma e pessoas que possam estar fragilizadas com o sistema imunológico, com a defesa do corpo fraca por alguns outros motivos. E como podemos prevenir que essa doença se espalhe? As orientações são lavar bem as mãos, a lavagem das mãos precisa ser bem feita, a indicação é que use álcool em gel ou água e sabão, que também é eficiente, e lave por pelo menos 20 segundos, tá? Então tem que lavar, lembrar de lavar os dedões, atrás das mãos, entre os dedos. Eu sugiro que deem uma procurada da forma correta, tem vários vídeos no YouTube legais que ajudam a ensinar como lavar a mão corretamente. Outras formas de prevenção estão, quando a pessoa for espirrar, sempre tampar a boca ou o nariz, preferível dessa forma, para espirrar não na mão, por quê? Quando a gente espirra na mão ou tosse na mão, espalhamos a doença tocando na maçaneta, corrimão, no ônibus e etc. Espirrando no braço, então, diminui a chance de espalhar a doença. Também é importante não compartilhar objetos de uso pessoal, então talheres, copo, garrafas, maquiagem, batom, por exemplo, toalha de rosto, etc. E o ideal é que cada pessoa tenha o seu e não compartilhe, pois tem chance de passar o vírus junto. Também é importante evitar lugares fechados ou com ar-condicionado. Se tiver mais de uma pessoa, o ideal é que esteja com as janelas abertas e deixe o lugar bem arejado e ventilado. É muito importante evitar contato físico, beijo, abraço, até mesmo aperto de mão, não é indicado nesse momento. Eu sei que é difícil passar e não dar um abraço com a pessoa que vocês gostam, a pessoas queridas, amigos, familiares, mas é importante nesse momento manter a distância, pensar em formas de carinho diferentes, que não precise ter esse contato próximo. Assim diminui a chance do vírus se espalhar. E o mais importante, evitar aglomerações e sair de casa. A indicação é que as pessoas fiquem em casa o máximo possível. Se você tem condições de ficar em casa, fique. As crianças, por exemplo, já foram liberadas, as aulas estão suspensas nesse momento, para que as crianças não fiquem transitando. E assim também espera-se que quem puder trabalhar em casa, fazer as coisas em casa sem ficar saindo, que faça. E por que devemos ficar em casa? Se acontecer de todo mundo ficar saindo, levando sua vida normalmente, esse vírus vai se espalhar muito mais rápido. E qual que é o problema disso? O primeiro problema é que aumenta as chances das pessoas do grupo de risco, idosos e pessoas doentes, como eu já falei, serem contaminadas. E nós não queremos isso, pois temos muitas pessoas queridas que fazem parte desses grupos, amigos, familiares,
namoradas, namorados, enfim. Então, não queremos que isso ocorra. Outra questão é que, se isso ocorrer, esse vírus vai se espalhar muito rápido e vai ter um aumento grande de pessoas doentes nas cidades. E qual que é o problema? Se muitas pessoas ficarem doentes de uma só vez, pode ocorrer do sistema de saúde, do SUS, do pronto-socorro, dos hospitais, não consigam atender todas essas pessoas. E se isso ocorrer, as pessoas podem chegar no hospital, na porta do hospital, com sintomas graves, com falta de ar, e não serem atendidas, porque não tem como ser atendidas pela quantidade de pessoas que vão estar doentes. Então é importante que a disseminação desse vírus não seja tão rápida, que nós consigamos segurá-la para que possamos ter lidar com ele de melhor forma. E por que é importante essa suspensão de aulas das crianças? As crianças, elas não fazem parte do grupo de risco. Na maior parte dos casos, as crianças não apresentam sintomas ou apresentam sintomas leves, dificilmente elas passam para a forma grave. Houve casos, sim, de crianças que tiveram a forma grave, porém são menos os casos. Na maior parte das vezes, elas não apresentam sintomas ou apresentam sintomas mais leves. Porém, o problema é, se as crianças continuarem indo na escola e saindo de casa, elas podem pegar o vírus e espalhar para as outras pessoas, principalmente para as pessoas dentro de casa, que podem ser o pai, a mãe, tios, avós e etc. E pode ser que essas pessoas estejam no grupo de risco. Então, a suspensão das aulas é para diminuir a chance das crianças se contaminarem. Uma orientação dada pelo Ministério, pelos especialistas, é que as crianças evitem contato com as pessoas mais velhas ou então do grupo de risco, pessoas com hipertensão, diabetes e como eu disse lá no começo. Por quê? O contato das crianças com esse grupo de risco pode levar a que a criança contamine essas pessoas. Mesmo que o vô ou a avó não saia de casa, se a criança tiver com o vírus, ela vai levar esse vírus até o vô e a avó. Então, tomar muito cuidado com as crianças, elas não devem sair de casa para não se contaminarem e também não devem ter contato direto com as pessoas do grupo de risco. E por favor, procure informação sempre nos lugares corretos. A primeira fonte de informação que eu vou orientar é o site do Ministério da Saúde. Também no estado de São Paulo, por exemplo, imagino que todos os estados têm, mas o de São Paulo eu sei que tem, ele vai criar uma página própria para dúvidas e informações sobre o coronavírus. Não acreditem, não caiam em notícias falsas, em fake news ou informações que vocês não saibam se são verdadeiras ou não. Muitas vezes as fake news, as notícias falsas, mais prejudicam a saúde de vocês e das pessoas próximas do que ajudam. Então é importante que vocês saibam de onde está vindo a informação, vejam quem que está dando a informação, confirmem se a informação está vindo de uma fonte confiável. Se tiverem com dúvida, não propaguem aquela informação, esperem até vocês terem certeza que aquilo é verdade e pode ser divulgado para ajudar. Porque eu sei que muita gente tem boa intenção, vê um vídeo, divulga para todo mundo e depois aquele vídeo é falso. Então, mesmo na boa intenção, acaba prejudicando as pessoas que acreditam naquele vídeo. Então, por favor, colabore. Notícias falsas também matam, tudo bem? Se vocês acham que podem estar contaminados com esse novo vírus e a doença, é importante que vocês entrem em contato com as secretarias de saúde do município de vocês, pois as orientações podem mudar ao longo dos dias e dependendo quando vocês estiverem vendo esse vídeo, as orientações podem ser diferentes. Então é importante que vocês se informem. O site do Ministério também traz informações atualizadas sobre quais procedimentos devem ser tomados, quais medidas devem ser tomadas. Então pode ser acessado e pode ser consultado também. E espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas, espero que tenha lhe ajudado. Existem muitas outras informações disponíveis na internet, no YouTube, nas secretarias. Como eu disse, foquem, prestem atenção nas notícias oficiais, notícias corretas, não caiam em fake news. Espero novamente, do fundo do coração, que tudo dê certo, que nós possamos nos sair bem dessa, superar esse desafio, tá? Cuidem também da saúde emocional e mental de vocês e até mais, até uma próxima.